continuando aqui para encerrar, eu agradeço, né? Vou passar aqui a palavra para você, mas essas considerações que eu passei finais foi nessa análise, né? Na necessidade de discutir a conjuntura do trabalho, o pós-pandemia, como vamos ficar em termos de renda da cidadania, o que é uma renda universal, né? Enfim, a ampliação desse benefício emergencial, do auxílio emergencial, dessas políticas públicas, né? Enfim, tem todo esse contexto, né? A gente falou aqui do Estado brasileiro, dos direitos sociais de certa forma, né? Do Sistema Único de Saúde, e especificamente desses benefícios, e que foram necessários, né, no país. Eu não tenho noção de como os outros países estão pagando, assim, se atingir um número tão alto, assim, de 57 milhões, claro que é a proporção do país, né, do Brasil, mas um número, assim, proporcional à população de cada país, eu não sei como foi, não tenho esses números, né, mas é interessante que um país como o Brasil, mais de 50 milhões de auxílios emergenciais, fora o benefício emergencial. Então, João Paulo, com a palavra. Bom, acho que tem todo sentido que você falou e realmente a empolgação é muito, quando a gente fala desse assunto, é um assunto que mexe internamente com a gente enquanto ser humano. Pensar na transformação que vem, como eu comentei já há algum tempo que a gente vem estudando o mundo do trabalho e o que será do mundo do trabalho no futuro. O futuro do trabalho vai ser realmente muito, muito diferente. Há assim, estudos que crianças que hoje estão iniciando o ensino infantil, elas, quando estiverem formadas, mais de 70% das profissões hoje existentes não existirão mais. Então, é uma transformação realmente muito grande e, assim como você, eu também não tenho nada contra a tecnologia, pelo contrário, sou entusiasta da tecnologia. Eu acho que a gente precisa saber aproveitar e utilizar da tecnologia para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, enquanto seres humanos, temos que pensar em como atender aquelas pessoas que não têm como ter esse acesso. Realmente, não estamos no mesmo barco, ou o barco é muito diferente para alguns em comparação a outros. Tem pessoas que a dificuldade é muito mais intensa. A pandemia vai trazer uma crise econômica violenta mundialmente, mas basta a gente, enquanto ser humano, pensar naquilo que você estava falando, de uma possibilidade de atendimento. A renda básica universal é algo que em alguns países já está implantada. No Brasil, essa discussão, eu não lembro dela, pelo menos com força. Há alguns grupos que falam desse assunto, alguém que discute, mas ela precisa ganhar corpo, ela precisa entrar realmente na pauta do cidadão, né? O cidadão precisa entender que não é aquela história de vou ensinar a pescar e não vou dar o peixe. É muito, muito lindo no discurso, mas como você disse, o CEP faz muita diferença, a sua origem, aquilo nem todos têm as mesmas condições. Não adianta a gente acreditar que a meritocracia funciona, porque em alguns momentos, entre classes, quando você está na mesma estrutura e com as mesmas condições, tudo bem, mas a gente sabe que não é isso que é aplicado no dia a dia. E a própria ONU tem defendido veementemente a necessidade de se pensar no pagamento de uma renda mínima de segurança. E aí todo mundo fala, mas isso é muito caro, como que a gente vai fazer? E assistindo uma fala do diretor do PNUD no Pacífico, Ásia e Pacífico, ele fala que parece caro, mas o custo ainda, para uma renda mínima de segurança, ainda é muito inferior aos investimentos para resgatar as economias que vão ser feitos nesse momento, porque os investimentos de resgate dessas economias vão ser muito grandes. E também, lá na Ásia, existem muitos subsídios para combustíveis fósseis. Isso aí é algo que tem que se pensar. Assim como aqui no Brasil, a gente tem o exemplo do juro da dívida, que consome aí mais da metade do PIB brasileiro, enfim, não falando em calote, não pagamento, pelo contrário, mas enfim, não repensar nisso, avaliando a função social de toda a negociação pública, o quanto que esse recurso nacional é investido para pagamento da dívida, para especulação, para grandes investidores e corporações, em detrimento
cidadão que é o mais necessitado. Então, eu acho que realmente é uma questão que precisa ser discutida e a população precisa entender, porque muitas vezes a população não consegue, é muito caro, não dá. E também a revisão até mesmo na forma de tributação, essa questão dos nossos tributos indiretos, que são cobrados sobre o consumo, e, enfim, isso acaba obrigando aquele que paga menos, aquele que deveria pagar menos, acaba pagando igual àqueles que poderiam estar contribuindo com uma parcela maior, enfim. Enfim, a gente tem realmente muita discussão, muita coisa para evoluir enquanto país, enquanto ser humano. Espero que a pandemia, esse momento de crise, e que nos demonstra que somos extremamente falíveis e que não temos... não adianta o ser humano achar que é alguma coisa, porque um vírus inexistente que ninguém vê, que não conhece, está fazendo tudo isso e acabando com as estruturas, inclusive econômicas, fazendo pessoas perderem bilhões de um dia para o outro. Então, espero que a gente consiga ter essa noção, que a humanidade tenha esse aprendizado, que fique aí alguma coisa de bom dessa pandemia. E a gente, enfim, a gente vai aprender a viver de outra forma. O comércio eletrônico no Brasil, ele cresceu 40% no mês de maio, comparado com o mês de maio do ano passado. E o ano passado já existia um comércio eletrônico ativo e forte dentro do país. Então, haverá mudança, essa pandemia trará mudanças em vários aspectos da nossa vida cotidiana. E aí cabe a nós, enquanto seres humanos, aprender, saber usar isso em proveito e não em prejuízo, né? Que a gente consiga ter um mínimo de consciência para esse atendimento e para que a evolução aconteça. Quer fazer suas considerações finais? Suas considerações finais? Sim, agradecer ao convite da Escola Rejuf para a participação nessa discussão que é tão calorosa e tão presente no nosso dia a dia, que a gente precisa entender, não só falar do benefício emergencial na parte prática, na teoria. Não foi uma discussão aqui jurídica, embora abordamos aí um ou outro ponto jurídico, sim, e conceitual dos benefícios, mas essa discussão assim mais realmente humanitária e de visão de mundo e da necessidade do que a gente precisa pensar enquanto Estado, enquanto política pública, enquanto humanidade, né? Acho que isso é o que fica de melhor nessa nossa discussão. Foi um prazer estar fazendo essa discussão contigo e que tenhamos outros momentos para continuar nesse bate-papo. Um abraço a todos que nos assistiram. Excelente, João Paulo. Antes de fazer minhas considerações finais, quero só encerrar dizendo em relação ao que nós esperamos, né? Precisamos de investimento em pesquisa, né? Mais do que nunca, a pesquisa, a ciência, está sendo esse debate todo entre a função da ciência, enfim, o que é científico, o que não é. Então, necessidade de um país que promova, que discute ciência, enfim, que promove a ciência, né? Aí eu falo também da importância das instituições públicas de ensino, as universidades públicas. Também tivemos alguns cortes de gastos nos últimos tempos. Enfim, a valorização da nossa ciência, nossa pesquisa no nosso país, valorização do Sistema Único de Saúde, dessas políticas públicas. A gente fala de SUS, benefício emergencial, auxílio emergencial, BPC, enfim, toda essa conjuntura de benefícios, na renda da cidadania, necessidade de... Quem imaginou, imagine quem falava disso, de renda básica da cidadania, no início, talvez fosse taxado como irresponsável, né? Loucura ter alguém que vai defender isso, né? Porque é aquela racionalidade neoliberal. Ora, mas isso vai sair de quem? Quem é que vai pagar? Quem é que vai arcar? Né? Enfim, sociedade extremamente desigual, a tributação ainda regressiva em diversos aspectos. A gente poderia fazer um debate sobre questão tributária em outra oportunidade, enfim, até ampliando esse debate, né? Pessoas bem especializadas nessa discussão de reforma tributária, mas a necessidade de fazer um rearranjo, né, da tributação no nosso país. Qual seria o valor a ser pago em relação à renda básica da cidadania? Mas qual o valor que o Estado brasileiro renunciou nos últimos anos em relação
as renúncias e desonerações, né? Enfim, os grandes devedores contumazes, né? Os refis. Então, uma discussão ampla, né? A fim de analisar o que é privilégio e quais são as forças políticas, né? E, democraticamente, a maioria da população é necessitada. Então, no aspecto democrático, é fundamental que essas pessoas sejam ouvidas, né? Enfim, a gente não pode naturalizar desigualdade social nem antes da pandemia e mais ainda após um período que vai ser difícil para todos nós. Então, devemos discutir qual é a sociedade que queremos. Uma sociedade que continue avançando no individualismo, em que cada um cuide apenas de sua própria vida, enfim, naturalizando a desigualdade social, ou colocando a culpa na classe política apenas e cada um seguindo sua vida, enfim, participando do processo eleitoral, e, enfim, cada um achando a sua forma de viver, mas esquecendo do semelhante. Nós vivemos em sociedade, precisamos de todos, enfim, cada um tem suas funções, e todos numa sociedade humanizada, numa sociedade solidária, né? Nós devemos defender a sociedade solidária, né? Previdência social é solidária, enfim. Quero finalizar agradecendo, João Paulo, pela sua contribuição, não só nas questões técnicas do benefício emergencial, sua apresentação em cerca dos temas gerais aqui, da questão do direito, da política, da economia, sua visão de mundo, enfim, estou muito feliz de ter participado do debate, dividindo aqui com você. Eu quero agradecer a diretoria da Rejuf, agradecer a Associação dos Juízes Federais da Quinta Região, através da presidente, Madja, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, enfim, agradecer a toda a diretoria, dizer que foi uma grande satisfação participar desse evento, parabéns à Reju por promover esse tipo de debate importante para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, vai ficar disponível no YouTube. Caiu a live, enfim, naquele período, acho que o João Paulo também, ele saiu aqui, caiu sem querer, enfim, a internet aqui falhou, mas quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até esse momento e acompanhando. Quero desejar uma boa noite a todos e obrigado, agradeço.